tinham um touro que eles colocavam fogo. Esse touro era parecido com o deus Moloque dos fenícios, que foi introduzido na religião de Israel, e os filhos de Israel mataram muitos dos seus filhos a Moloque. Eles jogavam as crianças dos seus filhos vivos. O Moloque estava cheio de fogo, cuspindo fogo pela boca, e eles jogavam as crianças, os próprios filhos, pela boca daquele deus, e a criança imediatamente já morria queimada. Dizem que os cretenses, quando pegavam seus prisioneiros de guerra, também faziam a mesma coisa. Eles ofereciam os seus guerreiros a esse deus Moloque. Em outras palavras, eles fechavam eles dentro de um touro, e ali eles chegavam em fogo como uma fornalha, até que todos eram devorados pelo fogo. Essa história era muito conhecida, por isso que Paulo diz assim: como disse um dos seus profetas. Na verdade, um poeta ou um profeta, não sabemos se Paulo considerou ele realmente como Epimênides, como um profeta ou como um poeta. O certo é que Paulo conhecia essa poesia da mitologia grega e disse assim: cretenses são sempre mentirosos. Mentirosos provavelmente porque eles diziam que eles tinham o túmulo de Zeus dentro da ilha. Zeus, na mitologia grega, era considerado pai dos deuses e dos homens. Eles eram mentirosos, bestas, iníquas. Tinham muitas orgias, obcecados por sexo, por orgias, barrigas preguiçosas, eram bêbados, gostavam de bagunças, folias, festas, eram terríveis. E Paulo diz a Tito da seguinte maneira: eu te enviei a Creta para que ali você estabeleça presbíteros, como já disse, anciãos. Mais à frente, Paulo vai dizer assim: portanto, convém que o bispo ou episcopo, na qualidade de administrador nomeado por Deus, deve ser. No começo da igreja cristã, nós tínhamos bispos e presbíteros. Em outras palavras, presbíteros ou anciãos, e episcopos, que eram bispos. Eles eram, o Novo Testamento usa essas duas palavras de forma intercambiável, ou seja, parece que elas têm o mesmo sentido e o mesmo propósito: bispos e presbíteros. Porém, nessa carta, ou nas cartas pastorais, há uma distinção entre presbíteros, ou presbiteróis, e bispos. Aí tem uma questão, que eu não vou nem falar aqui porque não vai dar para desenvolver, que é a questão se essa carta realmente, as pastorais, foram escritas por Paulo ou não. Aí tem os prós e tem os contras. A questão é o seguinte: no final do primeiro século, aproximadamente 30 anos após a morte do apóstolo Paulo, havia uma distinção entre o termo presbítero, a função presbítero, e a função bispo. Os presbíteros ou os anciãos, eles eram homens colocados na comunidade local, e eles eram administradores, como os chefes das sinagogas. Eles não necessariamente eram ensinadores ou pregadores. Os ensinadores e pregadores eram aqueles que Paulo fala lá em Efésios capítulo 4, versículo 11: apóstolos, mestres, doutores, evangelistas e assim por diante. Estes eram os itinerantes que andavam ensinando de igrejas em igrejas. Porém,
Quando Paulo diz que digno é de dupla honra aquele que ministra, Paulo está dizendo o seguinte: se o presbítero, se o ancião for um administrador e um ensinador, um pregador, ele é digno de dupla honra, de duplo salário. Em outras palavras, este homem deve ganhar 2 vezes, porque ele tem dupla função. É o caso do pastor Sutil está falando aqui. Porém, irmãos, no versículo de número 7, Paulo diz assim: portanto, o bispo, na qualidade de administrador, nomeado por Deus, deve ser. Com o passar dos anos, a igreja foi diferenciando bispos de presbíteros. Aí se tornou da seguinte forma: os presbíteros eram os que cuidavam da igreja local. Os bispos eram aqueles que cuidavam de várias igrejas, onde em cada uma havia um presbítero. Em outras palavras, o bispo era um supervisor. Por isso que Paulo diz assim a Timóteo: por isso te deixei em Creta, para que colocasses em ordem e instituísse presbíteros. Cabia ao bispo instituir os presbíteros, porque havia muita gente se autoproclamando presbíteros dentro das comunidades. Havia uma heresia chamada gnosticismo, que havia uma junção de mitologia, filosofia grega e judaísmo, e estavam implantando no meio das igrejas cristãs, inclusive em Creta, causando muita desordem. Haviam colocado muita coisa na mente das pessoas, que eles deviam voltar à circuncisão, aos ritos judaicos, às datas comemorativas, para que eles realmente servissem a Cristo.